Êxodo 18, do 13 a 27, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas de Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles, por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizerdes, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés do seu sogro, o qual se foi à sua terra. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos buscar a bênção de Deus. Vamos pedir ao Senhor que se agrade em falar conosco pela sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por estar na tua presença neste dia santo, prestar culto ao Senhor. Nesse momento, ó Deus, em que lemos a tua palavra, pedimos, fala conosco, nos dá ouvidos para ouvir a tua voz. Ó Deus, que seja o Senhor mesmo a nos ensinar a voz de Cristo. Nos dá, ó Deus, ouvir por meio do instrumento humano a voz do Senhor. Ó Deus, disciplina, instrui, exorta, encoraja a tua igreja. Seja glorificado o teu nome, ó Deus, em governar a tua igreja pela tua palavra. Ó Deus, ó Senhor, estabelece o teu governo, governos piedosos sobre a tua igreja. É no nome de Jesus que pedimos e oramos. Amém. Amém. Podem sentar. Irmãos, nós estamos no capítulo 18 desse livro do Êxodo e sabemos, esse é o capítulo em que Jetro, sogro de Moisés, visita a Moisés. E nós já tratamos da primeira parte desse capítulo, nós já observamos que Jetro foi atraído pelo próprio Deus, pela notícia
do que Deus fez a Israel. Ou seja, a salvação de Deus, ela acontece no contexto público, e Deus atraiu Jetro, sogro de Moisés, para ouvir da boca de Moisés tudo o que Deus fez para Israel e para Moisés, que foi livrar Moisés e Israel de Faraó e dos egípcios, ou seja, a libertação de Deus, a salvação de Deus. Jetro reconhece isso. Observamos no sermão anterior, Jetro reconhece a superioridade de Deus sobre todos os deuses. E que essa ação de Deus, irmãos, não é só sobre indivíduos isolados. Isso é muito importante. Há muitos hoje que não compreendem a salvação de Deus. Muitos não compreendem que Deus salva um povo. E esse mesmo povo, irmãos, que Deus salva, como vimos, a salvação de Deus, é o Deus que governa esse povo. É Deus que está presente com esse povo. Deus tira Israel do Egito. Deus salva a igreja, mas não para que a igreja seja uma horda desordenada, mas a igreja é o povo salvo para o culto de Deus, para adorar a Deus. Isso é muito importante, do modo que Deus estabeleceu. Deus vai usar Moisés para revelar o culto do Antigo Testamento, a adoração do tabernáculo. Isso é muito importante, mas no nosso texto, e Deus fala conosco hoje, isso é importantíssimo para a igreja hoje. Entender, irmãos, que o povo de Deus é governado por Deus. Fomos salvos pela graça. O Evangelho chegou até nós como chegou a Jetro. Mas a pergunta, irmãos, hoje, agora, é como viveremos? Como é que seremos governados? Como vamos viver como um povo salvo? Isso é importantíssimo, porque muitos vivem do seu jeito, ou de qualquer jeito, nem sabem que existe um governo de Deus na igreja, nem consideram que há um governo do Senhor, foram salvos, adoram de qualquer maneira, prestam culto de qualquer jeito, não buscam a orientação da Bíblia para um culto puro, bíblico, e do mesmo modo, isso é gravíssimo, também, irmãos, muitas vezes parece que a igreja é um povo desgovernado. Não é a vontade de Deus para a igreja que ela seja desgovernada. Ali no deserto, Deus estabeleceu um governo. De modo temporário, Deus usou Moisés apenas. Como o profeta Moisés é o próprio Deus, faz as vezes de Deus. O povo ia a Moisés como indo a Deus, e o que Moisés dizia era a vontade de Deus, porque Moisés é um profeta fiel e fala da parte de Deus. Mas veremos que Deus não manterá o governo centralizado em Moisés. E no nosso texto, Jetro observa a rotina de Moisés, o trabalho de Moisés como juiz de Israel. E de fato, Jetro viu essa rotina e viu o fardo. É claro que é necessário que haja julgamento, que haja juiz em Israel. Deus é santo, Deus é justo, Deus governa, o Senhor é rei, cabeça da sua igreja. E então o povo tem que ser governado, tem que obedecer, tudo tem que ser decidido, não conforme a vontade do homem, mas conforme a vontade de Deus. E Moisés exerce sozinho essa função. E Jetro observa isso. Todos procuravam Moisés. Moisés, então, faz as vezes de Deus. E, de fato, isso é um fardo, porque Moisés, irmãos, é apenas um homem. O único que tem o poder e a capacidade de julgar, o único mediador, juiz perfeito, é Cristo. E Jetro observa, e é verdade,
que nem o homem pode carregar esse fardo sozinho, suportar por muito tempo esse trabalho. Então o povo todo ia diante de Moisés, ficava o dia todo, só então havia Moisés ali para julgar, e isso era um fardo tanto para Moisés quanto para o povo. E Jetro então vai aconselhar Moisés, claro, como instrumento de Deus, o texto deixa muito claro. E, na verdade, é o próprio Deus, irmãos, que vai nos instruir a igreja, tanto ali, naquela época do deserto, como a igreja hoje. Deus quer que nós entendamos, pela sua palavra, que o governo da igreja, ele é plural. E por isso, a partir disto, do texto e desse argumento, irei caminhar a partir do tema, o governo plural do povo de Deus. Então, Deus é o rei, é o cabeça, é ele que governa. Ele é quem manda na igreja. Mas esse governo de Deus que está no céu, Cristo está no céu, ele acontece como? Qual o meio que Deus usa? Mas antes de vermos o governo plural, na primeira parte do texto, do verso 13 a 18, primeiro o Senhor nos leva a observar o problema do governo de um só. O problema quando um só governa, quando, claro, se trata de homens, aí isso foi temporário, no caso de Moisés. Então, do verso 13, irmãos, ao verso 18, a primeira parte aí da nossa sessão, temos aí a descrição da rotina de Moisés. O que acontecia no dia a dia de Moisés. Diariamente, Moisés se sentava como juiz sozinho para julgar o povo. E o povo comparecia, dentre milhares de pessoas, muitos certamente, e passava o dia todo ali, o povo passava o dia todo aguardando para então ser julgado, ter a sua causa julgada, ouvir então de Deus a orientação. Moisés é o mediador estabelecido. Ouvir a Deus é ir a Moisés nesse contexto. E o povo está certo em ir a Moisés. O povo está certo. Moisés é aquele que foi constituído para isso. Ele é o juiz. Mas, irmãos, isso, conforme temos no texto, o argumento que temos aqui da palavra, isso era temporário. E isto, de fato, é algo desgastante. Foi do propósito de Deus para instruir a igreja, para instruir o próprio Moisés e o povo de Israel, e também para nos instruir, deixar Moisés por um tempo sobrecarregado. E Jetro, de uma perspectiva privilegiada, ele assiste tudo aquilo, ele observa, e ele chega à conclusão óbvia, evidente, e orientado por Deus, também irá dar um conselho a Moisés. E nós temos então as perguntas de Jetro, do verso 14 aí, no verso 14, Jetro faz algumas perguntas para Moisés. Que é isso que tu fazes ao povo? E aí Jetro pergunta, por que tu te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti? Então Jetro pergunta a Moisés, Moisés responde, Moisés explica para o seu sogro que ele é o juiz, ele é a pessoa ordenada, autorizada por Deus. O povo vem a mim para consultar a Deus, é o meio correto. Está certo. Não há nada errado em o povo ir a Moisés quando o povo tem algum negócio, alguma disputa, necessita então de um tribunal, de que seja julgada a sua causa, o povo vai a Moisés, declara, e a resposta de Moisés, claro, sempre é bíblica, Deus o orienta e ele é fiel, e Moisés transmite a vontade de Deus para o povo. E em resposta à resposta de Moisés, o diagnóstico de Jetro está no verso 17 e 18. Não é bom o que fazes. Não é bom isto. Você não vai aguentar, Moisés. Desfalecerás. Tu e o povo. Não é bom nem para Moisés, nem para o povo. Esse, irmãos,
foi um sistema transitório, desgastante. O próprio Deus não quis que isso permanecesse assim. Não é o governo estabelecido por Deus permanente. Não é da vontade de Deus, então, governar a sua igreja por um homem só. Não é bom que isso seja permanente. É como eu me lembro vendo isso, não é bom, e quando vejo aqui Jétro falando assim, não é bom o que fazes, mas Deus permitiu isso por um tempo. É como quando Deus criou o homem. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só, mas por um tempo Deus permitiu isso acontecer. Para o próprio homem também sentir a necessidade de um auxiliador, e depois Deus supre a necessidade do homem com uma auxiliadora. Então Deus quis, estabeleceu por um tempo, mas é evidente, assim como Deus criou o homem primeiro, e isso não é bom, e Deus viu que não era bom, do mesmo modo aqui. Não é bom esse governo solitário. Não é o que Deus quer. Jétro percebe isso. E Moisés, irmãos, é claro que também percebe e sente, mas ele estava obedecendo a Deus. Moisés sentiu o fardo. O povo, é evidente que o povo sentiu o fardo o dia todo. No deserto ali, no sol. É claro que o povo sentiu o fardo, mas esse era o método de Deus. É como Deus estabeleceu. Então, em primeiro lugar, nós vemos aí no nosso texto que o governo de um só, da perspectiva humana nossa, como meios, como instrumentos de Deus, ele é problemático. É claro que Cristo consegue, ele sozinho é juiz dos vivos e dos mortos. E para Cristo não é fardo. Cristo não se cansa. Para Cristo isso não é problema. Mas Cristo sabe que para nós isto é problema. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Para o bem da igreja, para o bem de Moisés e de Israel, para o nosso bem, para o bem dos pastores, para o bem dos presbíteros, Jesus não quer que um homem só tenha este fardo, carregue este fardo. Não é possível, ele vai desfalecer, vai desgastar, e o povo também não vai ganhar nada com isso. Isso não é bom. O que fazes não é bom. É claro que Moisés só obedece a Deus, e Deus vai mudar estas coisas. Isso vem de Deus, como veremos na sequência. Em segundo lugar, irmãos, do verso 19 a 23, a solução plural apontada. Há uma solução para o problema aqui do nosso texto, o problema do fardo de um homem só julgar Israel. Então, a solução é o governo plural, e isso está do verso 19 ao verso 23. Então, temos no nosso texto, nós temos o conselho de Jétro. Ouve a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Ele diz, continua sendo mediador, Moisés, entre Deus e o povo. Tu vai continuar cumprindo essa tarefa, mas procura outros homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e também estabelece estes homens sobre grupos de Israel, maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem o povo, outros juízes. E as coisas mais difíceis, então, o povo trará para Moisés, para ti, Moisés. Então, Jétro aconselha isto. E veja que no verso 23, Jétro, ele diz que se Deus assim tu mandar, veja que ele diz, se isto fizeres, se tu me ouvires, o meu conselho, e se Deus te mandar, ou seja, o fundamento da autoridade de fazer algo de um jeito ou de outro, não pode ser o homem, o conselho do homem, a vontade do homem. Jétro observa, Jétro aconselha, guiado por Deus. E se Deus tu mandar, se for assim mesmo a vontade de Deus, se for isso que o Espírito Santo te conduzir, assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar.
Irmãos, esse conselho de Jetro foi confirmado por Deus. No nosso texto é evidente. Moisés atende a esse conselho. Mas não apenas isso. No livro de Deuteronômio, livro em que Moisés resume e trata de todos esses eventos numa retrospectiva e até mesmo aprofunda alguns pontos, em Deuteronômio, capítulo 1, do verso 9 a 18, veja como Moisés lembra destes eventos. Deuteronômio 1, do 9 a 18. Acompanhe, é um texto importante, interessante para o argumento. Veja o que Moisés diz, Deuteronômio, capítulo 9, do verso de número 1 ao verso... Perdão, Deuteronômio 1, do 9 ao 18. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. Veja como Moisés sentiu o fardo. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje, como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente. Mas ele diz no verso 12, veja: como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas, e as vossas contendas? E aí vem a ordem, 13. Tomai-vos homens sábios, entendidos, experimentados, entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. E veja o que é que o povo respondeu: bom é fazer o que tens falado. E aí Moisés agiu dessa maneira. Perceba então, irmãos, que Deus soberanamente na sua providência, Deus permitiu e quis que por um tempo Moisés julgasse sozinho. Mas é claro que Moisés sentiu o fardo. É claro que o povo viu como algo bom, outros auxiliando Moisés no julgar. E também Deus usou o conselho de Jetro. Ou seja, esse governo plural, essa decisão de ter um governo plural, não foi só para a conveniência de Moisés, porque ele estava cansado, para aliviar Moisés, embora aliviou, mas não foi só por causa disso. Foi porque Deus estabeleceu assim. Deus quis assim. Deus permitiu por um tempo que não fosse assim, mas no tempo devido, Deus conduziu as coisas, usou Jetro, e então Deus confirmou a sua vontade. Ou seja, isso veio de Deus, o governo plural da igreja vem de Deus. E então Deus governou a circunstância, preparou a ocasião determinada por ele mesmo, em sua providência usou Jetro para aconselhar Moisés, e Moisés então foi guiado a esta decisão e ordenou níveis de autoridade em cada tribo. É o que temos aí no capítulo 18, quando diz que Moisés pôs sobre maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Em Deuteronômio 1, do 13 ao 17, que estávamos lendo há pouco, também Moisés, lembrando dessa ocasião, ele diz: tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. Então me respondestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. E aí Moisés estabeleceu, ordenou, debaixo da autoridade de Deus, aqueles que iriam julgar. E assim foi, irmãos, conforme a vontade do Senhor. E agora, não é apenas Moisés que julga, que ensina, que declara ao povo a vontade de Deus. Claro que há os casos mais difíceis, e o povo continuava indo a Moisés, mas não é só Moisés agora que governa debaixo de Deus, ensina, instrui, exorta o povo. Meus irmãos, o governo é de Deus. Administrar a justiça, ensinar, é uma graça de Deus para o seu povo, para conosco.
Isso é muito importante, é algo importantíssimo para nós que cremos no Senhor, nas Escrituras, que somos o seu povo, que fomos salvos, que fazemos parte da sua igreja. É algo importantíssimo, irmãos, que toda a nossa vida seja governada não pela vontade do homem. Não fomos salvos para isso. Nós precisamos ser instruídos por Deus. A liberdade que Cristo comprou para nós foi a liberdade para obediência de Deus. E essa justiça de Deus, esse governo, esse ensino, essa instrução, Deus está no céu, Cristo, exaltado à destra de Deus. E o Senhor exerce esse governo na terra através dos seus meios e instrumentos. E desde o Antigo Testamento nós vemos então que na terra esse governo ele é plural na mão de anciãos, de presbíteros. Só há um que concentra em si mesmo todo o poder, autoridade e governo. Apenas Cristo, sozinho, pode executar com perfeição o papel de juiz. E o Pai deu ao Filho esse papel. Jesus é o único juiz dos vivos e dos mortos. Ele virá para julgar. Em João 5, do 22 em diante, diz: "E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento." Jesus é o juiz, ele é o profeta, ele é o sacerdote, o rei, ele foi constituído o único juiz de vivos e mortos. Todos os profetas apontam para ele, falam dele. Ele já veio, ele está estabelecido, mas o Senhor, Cristo, continua usando instrumentos. Cristo é o único cabeça da igreja. E como ele governa a igreja? Então nós aprendemos de toda a Escritura, no Novo Testamento isso também é evidente, que há um governo plural. No nosso texto, irmãos, isso é visto quando é dito aí: "Tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza." Então, homens escolhidos por Deus, homens virtuosos, moralmente fortes, tementes a Deus, mas a ideia aqui, irmãos, homens ordenados por Deus. Não foram eles que escolheram a si mesmos. Eles foram ordenados, vocacionados. Evidentemente, esses homens ordenados, vocacionados, têm características que Deus lhes dá. São crentes, tementes a Deus, homens que estão distantes da avareza, odeiam a avareza, homens que Deus chamou, separou, capacitou para esta tarefa, homens que odeiam a cobiça, acima das críticas, dos elogios, não são subornados, homens de fato piedosos e, claro, escolhidos por Deus. Desse modo, irmãos, é evidente que Deus não quer, nesta terra, na sua igreja, no caso, centralizar a administração da justiça. O modelo de Moisés unicamente fazendo isso não era definitivo, e isso é uma bênção para nós. E nós jamais, irmãos, devemos querer voltar para um tipo de governo que Deus já fez ele ser transitório. Procurar que um homem, que a igreja seja governada baseada na força, no carisma de um único homem. Isso é um erro absurdo. Nós amamos o nosso Deus, nós queremos ser governados por Ele, e Ele nos dá um governo plural, e nós devemos amar isso. Isso vem da sabedoria de Deus, isso é para o nosso bem. Em terceiro lugar, irmãos, no texto do verso 24 a 27, temos efetivamente aí a carga repartida e a paz estabelecida. Isso é bom e traz paz. E nós vemos então do verso 24 a 27 que Moisés fez assim. Verso 24, então,
Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Ou seja, não foi conselho humano, já observamos. Deus orientou, Moisés executou. O Senhor foi quem concedeu um governo plural. O Senhor é quem usa, irmãos, essa pluralidade. Isso é adequado à natureza da igreja, à sua realidade aqui. Isso mantém o fato de que Cristo é o cabeça da igreja. Moisés não atendeu apenas a Jetro, mas ao Senhor. O efeito é benéfico. Quando a igreja tem governo bíblico, o efeito é benéfico. Isso é para a saúde da igreja. Ou seja, guiado pelo Espírito, Moisés escolheu a liderança determinada por Deus para governar junto com ele, homens apontados por Deus, que possuíam características que vimos no ponto anterior, oficialmente chamados, ou seja, ordenados, estabelecidos sobre grupos de Israel, pessoas capacitadas por Deus para julgar o povo. E o peso da liderança foi distribuído por ordem de Deus. Não é porque queremos menos trabalho, porque queremos aliviar para nós. É porque Deus estabeleceu assim. E quando fazemos, irmãos, o que Deus determina, a paz, a ordem e a decência na igreja. Quando a igreja é governada por Deus, e tem que ser assim, sabemos, Cristo é o cabeça da igreja, mas por conta da fraqueza humana, do pecado, pode não ser assim. Mas quando guiados por Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, obedecemos, então há paz. A vontade de Deus é estabelecida. Jetro segue o seu caminho, no verso 27. Mas esta ordem, essa instituição de Deus permanece. O Senhor governa a sua igreja por meio desta liderança plural. Só Cristo é governo único, juiz perfeito, único cabeça. Só Cristo governa a igreja sozinho, por seu único poder. Só Cristo. E ele faz isso através de anciãos ou presbíteros, e isso continua no Novo Testamento. E isso vem da bondade de Deus e é o padrão fiel, conforme vemos nas Escrituras. Irmãos, diante do que vemos aqui então no texto, no argumento do texto, algumas aplicações ainda. Meus irmãos, tudo isso que temos aqui, governo, ensino, justiça, essas coisas estão associadas na Escritura. Veja que é Deus quem governa, o povo vinha a Moisés para ser instruído na justiça, tudo vem de Deus. E há um sentido último em que só o Senhor tem autoridade para estas funções. O governo é de Deus, o ensino é de Deus. Quem ensina é Deus, é Cristo. Quem governa na igreja é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Mas o Senhor usa instrumentos, usa meios para cumprir os seus propósitos. Esse fato, irmãos, não nega o governo de Deus. A nossa confissão de fé é muito clara e expõe belamente essa questão. A confissão de fé no capítulo 25, na seção 6, diz: não há outro cabeça da igreja, senão o Senhor Jesus Cristo. Só há um cabeça da igreja. Homem nenhum pode usurpar esse poder. Esse é o erro do Papa de Roma. O apóstolo Pedro, ele exorta os presbíteros da igreja a pastorearem o rebanho de Deus como supervisores do rebanho, não como dominadores, lembrando que Cristo é o supremo sumo pastor. Então, Jesus é o único cabeça
da igreja. A igreja bíblica fiel é uma igreja governada por Cristo. E uma igreja fiel buscará do Senhor um governo fiel às Escrituras. Que o Senhor mesmo levante, ordene oficiais para governar a sua casa. E pelas Escrituras, então, sabemos, o governo de Cristo acontece por meio de presbíteros fiéis que governam debaixo da autoridade de Cristo. Ou seja, a igreja não dependa do carisma ou da personalidade de um homem só. Mesmo que fosse Moisés, Daniel, apóstolo Paulo, isso é um fardo que é colocado sobre os ministros, não deve ser colocado, o próprio Deus não põe esse fardo sobre os seus ministros, e isso é alterar os marcos antigos, já estabelecidos por Deus. Indivíduos ou pessoas não autorizadas, grupos não autorizados também, Cristo é o cabeça da igreja, e ele estabelece um governo bíblico, que nós cremos pela palavra de Deus, um governo plural. Podemos dizer que somos presbiterianos não meramente por tradição, não é mera tradição. Nós somos convencidos pelas Escrituras que é a vontade de Deus que haja essa pluralidade. Deus distribui dons aos homens. Há, então, essa necessidade de que haja esse, digamos assim, complemento de uns para com os outros. Deus usa essa pluralidade. Mas, se por acaso não há um governo ainda plural estabelecido em alguma igreja, em algum trabalho, nós aprendemos, irmãos, que não é piedoso querer interferir na igreja, ou jamais buscar interferir, ou buscar em indivíduos isolados a direção. Deus usa, aqui usou Moisés, estabeleceu isso, mas o princípio de Deus é que devemos orar e buscar um governo piedoso na mão dos presbíteros, tementes a Deus, de homens tementes a Deus. E esse princípio, irmãos, trará paz e justiça ao nosso meio, porque esse é o meio estabelecido pelo Senhor. Então, claro que em situações extraordinárias, plantação de campo, de igrejas, isso pode acontecer, de haver uma pessoa, mas isso é um fardo sobre um indivíduo só. E nós devemos orar e desejar, pedir a Deus que nos dê um governo local, um conselho, que tenhamos presbíteros, homens separados para esse trabalho. Nós, irmãos, somos convencidos pelas Escrituras dessas coisas. Então, como viveremos? A pergunta: fomos salvos pela graça, somos povo de Deus. Nós não somos horda desordenada. Nós não vivemos cada um de qualquer jeito, como queremos, ou seguindo a opinião de homens particulares ou pessoas isoladas. Cristo nos governa pela sua palavra, e esse governo, de modo mais tangível, é exercido pelos seus ministros, pelos seus presbíteros. Então, como viveremos? Como seremos governados? Nós devemos orar para que Deus, o Senhor, estabeleça autoridades, constitua autoridades sobre a sua igreja, presbíteros, pastores, uma liderança plural, para o bem do próprio rebanho e para o bem também daqueles que exercem governo na igreja, e para que nós possamos, pela graça de Deus, ser governados por Cristo. Claro que o Senhor é soberano, Ele vai governar em todo o tempo, mas nós queremos o governo estabelecido por Cristo na sua igreja. Desse modo, irmãos, nós temos acompanhado aqui a salvação para o culto, a importância do culto bíblico. É muito claro isso aqui no livro do Êxodo. Mas nós vimos aqui na introdução e também
isso a título de aplicação, isso é importantíssimo. O povo salvo para adorar também é um povo salvo para viver debaixo do governo de Cristo. E Cristo governa na igreja através das autoridades, do conselho. E tão importante, irmãos, quanto a restauração do culto, é a restauração de um governo bíblico da igreja. Até porque muitas vezes o erro no culto, ele entra na igreja por meio de um governo não bíblico, de autoridades que não temem a Deus, que não são fiéis aos seus votos. É por esse meio, muitas vezes, que o culto ele é corrompido. Então é muito importante, nós desejamos uma reforma do culto, um culto puro, e nós devemos também orar e trabalhar por um governo piedoso, bíblico, sobre a igreja. Isso é muito importante, isso é fundamental. Então, quando voltamos para a palavra, voltamos para o desejo de reformar as nossas vidas, reformar as nossas famílias, reformar a igreja. Claro que isso tem a ver com o culto, um culto puro, mas também doutrina pura e governo puro, bíblico. Então isso é importantíssimo, porque toda a nossa vida deve ser governada por Deus. Como viveremos agora como salvos, orientados pela palavra de Deus? Somos povo, fazemos parte da igreja de Cristo e também há um governo de Cristo por meio das autoridades constituídas, e esse governo, do modo ideal, do modo como o Senhor estabeleceu, o alvo da igreja deve ser esse. Ele é estabelecido por meio de presbíteros, de um governo plural, de ministros do Senhor, e isso para o nosso bem, irmãos, para a paz da igreja, e também com isso muitos erros são evitados, muito personalismo, muitas heresias que entram dentro da igreja por meio de governos não piedosos, de pessoas isoladas, de opiniões de homens, opiniões isoladas, ou de grupos também não ordenados por Deus, não estabelecidos por Deus para exercer esse governo. É verdade que os concílios erram e podem errar, mas ordinariamente este é o meio de Deus governar a sua igreja. Não quer dizer que erra sempre. O fato de poderem errar não quer dizer que erram sempre. E pelo contrário, ordinariamente o Senhor tem abençoado a sua igreja. Temos paz, temos ordem, quando temos um governo bíblico e piedoso. Então isso é fundamental para a igreja. Isso, irmãos, deve ser um alvo de oração e também de reverência, de não querermos particularmente nos intrometermos nesta questão de que é de Deus, do governo de Deus sobre a igreja, e nos submeter ao Senhor e esperar nele, para que possamos ser guiados por ele e pedindo a sua bênção para que possamos ter um governo plural sobre a igreja. É isso que nós precisamos também aqui, como igreja local. Sabemos que nosso presbitério designa homens para compor o conselho da nossa igreja, mas nós, irmãos, também desejamos ter um conselho local e que a igreja possa também orar por isso e entender que Cristo usa esses instrumentos, esses meios, para nos dirigir e governar, ensinar e instruir na sua vontade. Irmãos, que o Senhor fortaleça a sua igreja, que haja pureza também no governo da sua igreja. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar pela tua palavra, porque o Senhor é bom, o Senhor conhece a nossa condição, o Senhor tem planos também, nos permite passar por momentos difíceis, até para que possamos valorizar a tua provisão. E foi o caso da igreja, ó Deus, ali no deserto, com Moisés apenas, sendo o teu meio para julgar. Mas o Senhor foi bom, é bondoso com a igreja, e nos permite, ó Deus,
ter um governo plural, não concentrar, ó Deus, sobre um apenas, a administração da justiça, ó Deus, do ensino, da liderança, ó Deus, da tua casa, da supervisão. Abençoa esta igreja, ó Pai, abençoa o teu povo, dá discernimento à igreja sobre um governo bíblico da igreja e também contempla as nossas necessidades, nós que o Senhor tem já confirmado e chamado para ser oficiais da tua igreja. E todos nós, ó Deus, tanto nós, oficiais, quanto o teu povo, pede ao Senhor que o Senhor governe as nossas vidas particulares, familiares, nossa vida como igreja, como povo aqui em Braga. Governa essa igreja, ó Deus, abençoa esta igreja, levanta governos fiéis, presbíteros, anciãos, ó Deus, homens de verdade, tementes ao Senhor. E também dá ao teu povo um coração submisso a Cristo, à palavra. E submisso, ó Deus, sempre aos teus presbíteros ordenados, enquanto estes forem fiéis à tua palavra, que haja submissão. Também ao ministro, à pregação, que também haja, ó Deus, submissão do coração, como que a Cristo, porque o Senhor é quem fala pelos teus meios, que possamos assim ter um coração submisso, contente, em ser guiados pelo Senhor e também reconhecer os meios do Senhor. Assim fortalece a tua igreja, abençoa a reforma da tua igreja em nossos dias, nos dá consciência, ó Deus, da reforma do culto, mas também do governo, da doutrina, e também, ó Deus, da nossa vida pessoal, tudo aquilo que não está de acordo com a tua palavra, que o Senhor nos ajude, que possamos submeter a Cristo e ser ensinados pelo Senhor. Nos dá um bom dia do Senhor, nos dá meditar e lembrar da tua palavra, nos dá te servir, ó Deus, nesse dia. É no nome de Jesus que oramos. Amém.